Sim. Joia. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de todo mundo aí nesse friozinho, levantaram da cama. Estão aqui para ouvir um pouquinho do Evangelho. E hoje nós vamos falar de um tema que não me agrada muito falar. Eu não gosto muito de falar sobre esse tema, porque quanto mais você estuda sobre a fé, a gente percebe o quão nós estamos distantes de entender o que é realmente a fé. E como nós temos dificuldade, uma dificuldade tremenda, muito grande, de, de, de construir essa palavra fé dentro da gente, né? Porque quando você vai estudando e você vai se aculturando, você fica triste, porque você percebe que existem muitas coisas a serem modificadas, né, dentro de nós mesmos, e que nós temos uma dificuldade muito grande mesmo de fazer isso. E é algo simples, é algo que não custa nada, é simplesmente uma boa vontade e que sugere uma modificação do nosso eu. E isso é a coisa mais difícil de se fazer. E quando você se intera, quando você estuda a respeito da fé, você vê o quão você está distante. Eu entendo que eu estou no caminho, eu entendo que eu já tenho algum conhecimento, mas que eu preciso melhorar muito para me denominar uma pessoa de fé. Vão ainda umas breves e longas reencarnações para que isso aconteça, né? Mas tudo tem o seu tempo, e cada um de nós temos o nosso tempo. Nós precisamos entender isso e sair em busca da fé, sair em busca do conhecimento para que a gente possa adquirir a verdadeira fé. Assim diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos ler um pouquinho, no capítulo 19, que tem como título a fé que transporta montanhas. Mas eu quero fazer uma analogia, né, da fé, né, com alguma coisa palpável, e talvez a gente coloque a fé hoje de uma forma um pouquinho mais simples, para que a gente possa tentar entender o verdadeiro contexto da fé. E eu trago ela justamente no domingo, porque dia de semana ficam algumas dúvidas, né? E as pessoas ficam refém da minha pobre interpretação. Então, hoje eu tenho pessoas aqui que têm um conhecimento muito mais vasto do que o meu, que tem muitos anos de doutrina espírita, que pode nos auxiliar em alguma coisa que fique para trás, ou até mesmo algum complemento daquilo que eu vou falar. Então, eu faço a comparação da fé, né, com a construção civil, né, que é a construção, eu falo isso porque é o meu trabalho hoje, né? Hoje eu trabalho berimbau, eu trabalho numa casa de peça, mas na verdade o meu trabalho hoje ele sai um pouco fora e eu sou muito ligado à construção civil, à construção de empreendimentos, alguma coisa assim que fica ao meu cargo, né? Então, quando a gente vai fazer a construção de uma casa, e eu vou pegar uma casa que não é o meu forte, porque eu trabalho com outro tipo de construção, de barracão, de galpão, né? Mas vou falar da casa, né? A gente precisa, primeiramente, no início de construção, né, acertar o terreno, né, deixar o terreno bonitinho, fazer o alicerce, que é a base da casa. Só que muitas das vezes dá trabalho, né, e custa muito caro você fazer um alicerce. E o alicerce é um investimento que você não consegue enxergar o retorno desejado. Porque quando você está fazendo uma casa, você não vê a hora de ver as paredes erguidas, de ver o telhado, de ver as janelas colocadas, né, de ver a casa de pé, né? Então, você investe um dinheiro muito alto, né, e você chega na obra e olha e não tem nada. Tem apenas um quadrado no chão, né, aonde é a fundação, aonde vai muito concreto, aonde demanda muito trabalho, né, dos construtores, né? Você tem que cavocar, você tem que fazer broca, enfim, né? É um trabalho muito grande o alicerce. Porém, a casa, ela depende do alicerce. Porque um alicerce mal feito vai surtir problemas
no futuro. Você vai ter rachadura na casa, você vai ter alguns problemas por conta de um alicerce não bem feito. E é por isso que se exige muito, né, neste início de obra, né, principalmente a presença do engenheiro, do profissional da construção civil, que vai ver a quantidade de ferro que foi colocado, que vai ver a profundidade das brocas, que vai ver a qualidade do concreto, enfim, para que esse alicerce seja bem feito. Para quê? Para que a casa possa ser construída em cima de um alicerce bem feito e que a casa não ofereça problemas no futuro. Depois de feito o alicerce, a gente começa a construção propriamente dita, erguer as paredes, e depois que ergue as paredes, a gente vai colocar a laje, depois de colocar a laje, a gente vai fazer a parte hidráulica, né? Vai puxar o esgoto, vai puxar todos os canos, depois a gente faz, né, o reboque das paredes, aí depois a gente faz um novo concreto, que é o contrapiso, e aí vamos para o telhado, e madeira, e tudo, e vai indo, e aí a gente parte para a parte do acabamento, né, que é os pisos, azulejos, louças, janelas, portas, enfim, até que a obra chega no final e a casa fica pronta. Mas você pode habitar uma casa sem que ela fique pronta, sem problema nenhum. Mas você vai ter que aprender a conviver com alguns problemas que são pertinentes a uma casa não pronta. Então, eu posso mudar na casa sem rebocar? Pode, mas vai ter umidade, vai entrar água dentro. Eu posso mudar numa casa sem a parte elétrica? Pode, mas chega à noite e não tem luz, você não tem como ter geladeira. Mas você pode ficar lá dentro da casa, não tem problema nenhum, né? Você tem a casa, mas a casa não está pronta, mas ela pode ser habitada. Então, eu faço uma analogia. Ela não veio aqui ainda, Bia. Dessa. Vocês estão me ouvindo legal? Estão me ouvindo bem? Alô? A Bia está na janela. Estou ouvindo. Estamos te ouvindo bem, já vou corrigir isso. Legal. Então, eu faço uma analogia da construção civil com a fé. Por quê? Porque a fé é algo a ser construído dentro de nós, né? Fé não tem nada a ver com acreditar. Acreditar tem a ver com crença. A fé é algo que tem que ser construída dentro de nós através do quê? Através do conhecimento e através da evolução progressiva de cada um de nós. E é por isso que o tema da palestra diz o seguinte, né, que a fé é um remédio para todos os nossos problemas e para todas as nossas enfermidades. Porque a partir do momento em que nós entendermos o que é fé e que nós somos possuidor dessa letrinha, dessas duas letrinhas que é a fé, nós não teremos mais nenhum tipo de problema. Nós não teremos nenhum tipo de dificuldade e nós não teremos nada, nada, nada que possa nos impedir de ser feliz e de construir a paz e o equilíbrio e a serenidade que todos nós buscamos. Porém, temos uma dificuldade muito grande de aprender as coisas simples que o Evangelho nos traz e que não nos custa nada. Nos custa esforço, nos custa combater o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né, para que a gente possa adquirir essas qualidades colocadas pelo Evangelho. Então, o Evangelho diz o seguinte, e eu vou fazer essa analogia com o alicerce da casa, né? A criança, quando ela nasce, o espírito, quando ele chega, ele tem que ser moldado e ele tem que ser preparado até os 5, 6 anos de idade, né? Esse é o prazo que o Evangelho nos dá para que a gente possa fornecer as instruções necessárias para que uma criança, né, para que ajude na formação do caráter dessa criança. E eu digo isso para vocês por quê? Porque a fé começa no berço. A fé começa a ser construída no berço. E eu vou dar um exemplo para vocês, meu particular. Eu gosto de dar exemplos meu porque eu fico tranquilo, não estou falando de ninguém, estou falando de mim. O meu filho, né, nasceu dentro do centro espírita, né,
nós tínhamos uma dificuldade muito grande de ter um nenê por conta de alguns problemas de saúde, mas Deus nos deu esse presente. E ele foi concebido dentro do centro espírita, e ele tomava o passe na barriga da Fabiana desde sempre, né? Nós íamos de domingo cedo, a Marli lembra muito bem. Depois que ele nasceu, ficou um nenezinho, a gente ia com ele no centro, nenê, e a vida inteira no centro, e aí ele entrou na evangelização, novinho, criança, foi indo, e quando ele chegou com 10, 11 anos, ele me procurou um dia, a gente conversando, e ele falou assim: pai, eu não quero mais ir no centro. Eu falei: é verdade, filho, verdade. Eu falei: mas por que você não quer mais ir no centro? Ele falou: não, porque não preciso mais ir no centro, porque o que eu escuto no centro, eu tenho um exemplo aqui dentro da minha casa. Então, eu acho que não se faz necessário eu ir no centro. Eu não vou deixar de ir. Eu vou algumas vezes, né? Mas frequentemente eu não vou mais. Ao mesmo tempo que eu fiquei chateado com ele, porque ele falou desse jeito comigo, eu fiquei feliz. Porque ele traz para mim que aquilo que eu plantei, ou aquilo que eu construí, aquele alicerce que eu formei, estava bem formado. Quando ele fala que o exemplo daquilo que é falado no centro, ele enxergava aqui dentro de casa, né, em mim e na mãe. Né? Então, isso me trouxe uma alegria muito grande. E me trouxe algumas outras situações, né, que é pertinente a esses espíritos que estão chegando, espíritos extremamente inteligentes, espíritos que vêm também para provocar a mudança do planeta, né, que é essa mudança que nós tanto falamos, né, de provas e expiações para um planeta de regeneração, com ideias diferentes, com pensamentos diferentes, né? Então ele fala assim: eu não vou no centro porque eu acho que está tudo errado a questão da palestra. O que está errado, filho? Então, bom, é o seguinte: a palestra, o recado tem que ser dado em 30 minutos. É mais do que suficiente. Agora, você fica falando lá 1 hora, então o que acontece? Dessa 1 hora, você aproveita 20 minutos. Os outros 40 você fica enrolando. Eu não fico enrolando, filho. Faz parte de um contexto. Então, ele falou: não tem isso. Você precisa de meia hora. O centro tinha que ter uma palestra de meia hora. Todo mundo ia lá, contente, ouvia a palestra rapidinho, ia embora para casa, fazer seus afazeres. Eu falei: filho, mas existe todo um contexto e tal. Então, você percebe que ele vem com uma filosofia nova, com um pensamento novo, tanto que ali no cetro, no Irmãos Fraterno, ele vai mais, porque a palestra ali é 40 minutos no máximo. Então, eu faço a palestra toda primeira terça-feira do mês, e ele sempre vai, né? Vai com a mãe, mas assim, muito esporadicamente, mas é onde ele vai, né? E existiam alguns palestrantes lá no Caminho da Luz que ele era apaixonado, por exemplo, Pedras, né? Quando tinha palestra do Pedras, ele falava: eu quero ir, e ia e gostava. Mas você percebe que é uma criança diferenciada, que foi criado num lar espírita e que tem uma base, um alicerce muito forte. E me deu algumas provas disso em alguns comentários, em algumas coisas que a gente passou na vida ou que a gente vivenciou com ele, que me fez ter a certeza de que a gente estava no caminho certo, que a gente conseguiu formar um alicerce forte. Então, esse menino formado de um alicerce forte, com conhecimento, né, com a doutrina espírita que é latente nele, que você percebe nos comentários, nas informações, e ele traz o evangelho sempre, é um menino que não vai ter dificuldade de adquirir a fé perante outras pessoas que não tiveram essa base e que não tiveram esse alicerce. Evidente que existem espíritos que já vêm munidos desse alicerce e que já vêm com todo esse conhecimento, né? Isso não tem dúvida nenhuma. Mesmo porque o Evangelho fala em reencarnação. E são espíritos que trazem esse conhecimento de vidas anteriores. Isso não tem dúvida. Mas se a gente aprender nessa vida, quando a gente nascer, quando a gente voltar na próxima vez, esse conhecimento vai estar em nós. E a gente fica muito feliz. Mas eu fico triste ao mesmo tempo de saber que existem pessoas que não têm esse alicerce. E que não aprendem isso em casa. E o pior,
né, não vivenciam o exemplo dentro de casa. Isso é uma coisa muito triste, porque faz com que o processo seja um pouco mais lento, né, o processo seja um pouco mais demorado. Então, quando a gente fala em fé, a gente fala em construção, né? A gente fala num processo de construção, de aprendizado, de entendimento do que é realmente a fé. As pessoas acham que a fé é simplesmente acreditar. A fé está longe de ser acreditar, de acreditar. A fé significa entrega. A partir do momento em que eu começo a ter as informações que o Evangelho me traz, de que tudo se remete ao Criador, e que tudo o que acontece, como eu disse na palestra anterior, não existe o acaso, né? Existe a situação que é pertinente a nós, porque nós fazemos o nosso destino. Então, todas as dificuldades e todos os problemas que estamos vivendo ou por qual passamos são de responsabilidade nossa, que nós provocamos, talvez, em encarnações anteriores, ou até mesmo nessa, e você começa a entender que as coisas são assim, e que você tem que entregar a sua vida na mão daquele que te deu a vida. Esta é a verdadeira fé. Quando eu entrego a minha vida na mão de quem me deu a vida. E que eu faço a minha parte e que eu deixo ele fazer a parte que lhe compete. Agora, o que acontece é que nós não fazemos a nossa parte e, mais do que isso, nós tentamos interferir na parte que compete ao Criador. Nós temos o péssimo hábito de não entender as coisas. E não entender por quê? Por falta de conhecimento. Muitas das vezes por falta de um alicerce bem feito. Muitas das vezes por falta de estudo. Muitas das vezes por falta de informação. Então, a concepção, a palavra fé, ela vem, como eu já disse isso no centro uma vez, ela vem do latim fides, que significa fidelidade. Fidelidade a quê? Fidelidade ao que está escrito aqui no Evangelho. A partir do momento em que eu sou fiel ao que está escrito aqui, eu estou entregando a minha vida na mão de quem me deu a vida. Eu não preciso me preocupar com mais nada. Eu só devo agradecer. Então, a minha vida está na sua mão, meu Deus. Aquilo que o Senhor fizer, eu aceito, porque eu sei e tenho a consciência que o Senhor sabe o que é melhor para mim. E, paralelamente a isso, eu vou fazer a minha parte. O que é fazer a minha parte? É tentar, pelo menos tentar, seguir aquilo que Jesus veio trazer de exemplo para nós. Então, eu vou aprender a perdoar, eu vou aprender a relevar, eu vou ser resignado, eu vou ser indulgente, eu vou parar de falar mal dos outros, eu vou parar de apontar o dedo para os outros, eu vou parar de reparar no defeito das pessoas, eu vou ser uma pessoa mais tranquila, eu vou ser uma pessoa mais paciente, eu vou entender as pessoas, a imperfeição de cada um, porque um dia eu já fui assim, ou fui pior, e se eu não entendo é porque eu sou igual ou pior. Então, todos esses conceitos que tem do primeiro capítulo do Evangelho ao último, né, eles consolidam a fé. A partir do momento em que eu cumprir todas essas exigências, todas essas colocações do Evangelho segundo o Espiritismo, todo esse exemplo que Jesus me trouxe, eu posso me denominar uma pessoa de fé. E entregar a minha vida, e não acreditar, e entregar sem medo, sem preocupação, acreditando que aquilo que está acontecendo é o certo. Não preciso me preocupar. É a mesma coisa de uma criança de 3, 4 anos que sai com o pai. Ela confia no pai. Ela não se preocupa. Tudo aquilo que o pai falar, ela vai fazer. Porque ela sabe do amor e ela sabe como as coisas funcionam. E a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar isso e de entender que Deus tem esse mesmo amor, ou muito maior, que um pai tem para um filho. E a gente tem uma dificuldade muito grande de entregar a nossa vida. Então, volta um pouquinho na situação que nós estamos vivendo, que eu até comentei alguma coisa no Evangelho passado.
Medo do quê? Ah, eu tenho medo de morrer. Medo de morrer. Você já leu o Evangelho? Você sabe o que é a morte? Você sabe que vão ter várias? Você sabe que isso não significa nada perante a imensa vida espiritual que você tem? A morte vai acontecer. Daqui a pouco, eu estou falando aqui hoje, pode ser que mais tarde eu não esteja. Ué, qual é o problema? Todos nós vamos passar por isso. E não precisa ficar nervoso. Ah, mas eu tenho medo de ficar doente. Medo do quê? Você está fazendo a sua parte? Estou fazendo a minha parte. Entrega a sua vida na mão de Deus, acabou, não precisa preocupar mais. Não precisa se preocupar mais. Ah, mas eu tenho. Não, não tem nada, está na mão, não precisa se preocupar, já entregou na mão. É mesmo quando você dá uma tarefa para alguma pessoa que você tem a certeza que ela vai fazer. Você entrega a tarefa e não preocupa mais. Por exemplo, hoje. Hoje nós tínhamos um evangelho marcado às 9h30 da manhã. Eu tenho certeza absoluta que ninguém se preocupou que eu não ia aparecer. Porque vocês confiam em mim e sabem que eu vou estar aqui sempre no horário combinado. Eu nunca falhei, não vou falhar. Né? E se eu fosse falhar, eu ia ligar avisando e acontecer alguma coisa. Mas essa preocupação do Lúcio não aparecer não existia, porque existe a confiança. Agora, é esta confiança que o Evangelho pede que a gente tenha no Pai. E esta confiança, essa entrega e a certeza de que tudo que acontece é necessário, isso nós podemos chamar de fé. Agora eu pergunto, nós temos a fé? E aí você começa a estudar e fala assim, meu Deus, como eu estou longe da fé. Como eu estou distante da fé. Porque eu falho muito, porque eu erro muito, porque eu duvido muito, porque eu questiono muito. Por quê? Porque além de eu não fazer a minha parte, eu ainda interfiro na parte do Pai. Eu quero ensinar ele a fazer as coisas. Ou não, eu quero que ele faça as coisas como eu acho que é certo, e não como as coisas devem ser. Então, nós também precisamos entender que, assim, mas é o destino. O destino, não existe destino. Existe o destino, mas o destino é construído por cada um de nós. Tudo aquilo que acontece na nossa vida é reflexo do que fizemos lá atrás. Nós sabemos disso, o Evangelho traz essa informação. Então, se eu sou fiel a essa informação, eu não posso reclamar. E aí você percebe o quanto você não é fiel ao Evangelho segundo o Espiritismo. O quanto você peca e o quanto você põe em dúvida as informações trazidas para nós e, mais do que isso, exemplificadas por Jesus, né? Porque além da documentação disso, né? Que é o Evangelho segundo o Espiritismo, nós tivemos antes o exemplo de Jesus. Jesus veio exemplificar o que é a verdadeira fé, né? Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de entender o que é fé. Então, as pessoas falam, fé é você acreditar piamente, fé. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Esquece acreditar. Acreditar vem de crença. Não é acreditar. É você se instruir, é você saber das informações, é você praticar as informações e automaticamente entregar a sua vida ao Evangelho. Fazer com que o Evangelho entre dentro do seu coração e que ele tome conta da sua vida. E que você entregue a sua vida na mão de Deus, para que Ele faça a parte dele. E que você não questione a parte dele, porque Ele sabe o que está fazendo, e Ele sabe o que é justo, e Ele sabe o que é certo e o que é errado. Todos nós acharmos que nós estamos certos ou querer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Isso não é ter fé. A partir do momento em que você questiona uma situação que Deus nos propõe. Então, existem as dificuldades, existem os problemas, existe tudo isso, existe. Por que é que eu vou me preocupar? Por que é que eu vou me preocupar com isso se eu já entreguei na mão do responsável? Não preciso me preocupar mais. Não tenho que me preocupar, tenho que me manter equilibrado, tenho que me manter sereno, tranquilo. A coisa está desabando, a coisa está acontecendo e eu estou tranquilo. Por quê? Porque está na mão do responsável. Agora, está na mão do responsável, mas aí eu pergunto, eu estou fazendo a minha parte? Eu estou seguindo aquilo que o Evangelho está pedindo? Né? Porque as coisas andam juntos. Você faz a sua parte e Deus faz a parte dele.
Deus não se intromete na sua parte porque ele respeita o seu livre-arbítrio. Mas nós temos o hábito de interferir na parte dele. Não devemos fazer isso, né? Ele faz a parte dele, eu faço a minha. Tudo que acontece, a gente tem que agradecer a Deus e entender que é o certo. Isso também não nos exime de pedir ajuda, né? A Maria se fez o primeiro evangelho dela quando ela fala do pedir obtereis, de pedir ajuda, de pedir força, de pedir sabedoria, de pedir equilíbrio. Mas eu entendo que uma vez munido de todas essas informações e sendo fiel ao que está escrito aqui, o equilíbrio por si só ele vem naturalmente. Vem naturalmente. E a gente se torna uma pessoa, até mesmo, eu falo isso sempre, né, em alguns evangelhos, até assusta, porque a gente fica frio, a gente fica tranquilo. Né? As pessoas se desesperando, tá, e você calmo, né? Olha, fala assim, as pessoas até falam, você é calmo. Eu não sou calmo, eu estudo o evangelho. Existe uma diferença muito grande em ser calmo, coisa, e eu tenho conhecimento, então não preciso me preocupar. Então hoje eu posso dizer para vocês que o Lúcio de hoje é muito diferente do Lúcio de ontem, é muito diferente do Lúcio de 2, 3 anos atrás, é muito diferente do Lúcio de 10 anos atrás, porque o estudo constante do Evangelho vai fazendo com que a gente se modifique e com que a gente melhore. Não tenha dúvida disso. E por isso eu insisto na informação. E é por isso que em todos os meus evangelhos eu falo, pobre daquele cidadão que vai no centro para tomar um passe só. Porque ele não sabe o que ele está perdendo em se aculturar com o evangelho falado lá na frente. Porque é aquele evangelho que vai modificar aquele ser humano, aquele espírito. É aquele evangelho que vai trazer as informações para que ele se torne fiel ao que Jesus veio exemplificar. Não é o passe. O passe é muito importante, mas o evangelho em si é muito mais importante, porque o evangelho nos transforma. O evangelho nos traz informações no qual nós nos deparamos com situações no nosso dia a dia que a gente encaixa todas essas informações adquiridas no Evangelho, e eu posso afirmar que se você seguir o que está escrito no Evangelho, se você for fiel ao que está escrito no Evangelho, pode parecer que no primeiro momento você está errado, mas no futuro próximo você vai colher os frutos bons dessas atitudes, né, munidas do Evangelho. No início do Evangelho, no capítulo 19, ele fala de uma história de um senhor que traz o filho que estava endemoniado e traz para os apóstolos, e os apóstolos não conseguem expulsar o demônio, né, do menino, e trazem para Jesus. E Jesus diz, ô homens de pouca fé, né, e expulsa o demônio, né, e cura o menino. E ele diz o seguinte, porque na verdade vos digo, se tiveres a fé com um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar. E ele há de passar, e nada vos será impossível. É certo que, no bom sentido e na confiança nas próprias forças, torna-se capaz de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. As montanhas, que é a fé, são as nossas dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são todas outras tantas montanhas que atravancam o caminho do que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta e verdadeira confere a perseverança, a energia nos recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, confere a paciência que se sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de se chegar ao fim. Então, neste momento, ele torna muito claro que, para que você seja munido da fé, é necessário que você realize em você as mudanças necessárias para que você seja uma pessoa melhor.
E uns chamam de reforma íntima. Eu não gosto muito desse termo, não sei porquê, não me familiarizo com esse termo, né? Eu gosto de falar de modificação. Da modificação mesmo, de mudar, de enxergar algumas coisas, né? De ser mais tolerante, de ser mais paciente, de ser um pouquinho mais resignado, de parar de prestar atenção no defeito dos outros, de parar de apontar o dedo para os outros. Todos esses contextos fazem parte da nossa parte no trato. Esta é a nossa parte. Fazer a nossa parte de acordo com o que Jesus trouxe o exemplo. E deixar que Deus faça a parte dele. E que a gente não se intrometa na parte dele, porque ele não se mete na nossa. No item 7, ele diz o seguinte: vulgarmente, se diz que a fé não se prescreve, o que leva muitas pessoas a alegarem que não tem culpa de não ter fé. Não há dúvida que a fé não pode ser prescrita, ou que ainda mais justo, não pode ser imposta. E aí é aquilo que eu estava falando há pouco. Não é a fé que se prescreve. A fé se adquire. Não há nada, não há ninguém que esteja impedido de possuí-la. Ou seja, a fé não é um privilégio de um ou de outro. A fé está acessível a todos nós. Cabe a nós fazer a nossa parte, né, e se tornar fiel aos conceitos do Evangelho. Simples assim. Quanto custa? Nada. Nada, não vale nada. Agora, existem muitas pessoas que nascem assim. Nascem por quê? Porque já passaram por essa experiência lá atrás, né, e vem um pouco mais evoluído. É o processo de evolução. Uns mais, outros menos. Uns têm mais facilidade, outros têm menos facilidade. Mas eu acho que o alicerce, a base, ela ajuda muito. Ajuda muito, muito, muito para que a pessoa possa desenvolver esse sentimento de vontade de modificação e de buscar a fé. Falamos das verdades espirituais fundamentais e não desta ou daquela crença particular. Não é a fé que deve procurar as pessoas, mas elas é que devem procurar. Se o fizerem com serenidade, com certeza vão encontrar. Para algumas pessoas, a fé parece alguma coisa. Para algumas pessoas, a fé parece de uma forma inata. Basta uma faísca para desenvolvê-la. É verdade. São espíritos que vêm, espíritos que já passaram por inúmeras experiências e que são mais evoluídos. E que realmente a fé ela se manifesta de uma forma natural. Essa facilidade para assimilar as verdades espiritual é sinal evidente do progresso anterior, ou seja, de outras encarnações que a gente vai evoluindo e vai melhorando e vai aprendendo. Porém, para outras pessoas, ao contrário, é com dificuldade que elas são assimiladas, sinal também evidente de uma natureza em atraso. As primeiras já creram e compreenderam, e trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação já foi realizada. As segundas ainda têm tudo para aprender. Sua educação está por fazer. Mas ela se fará, se não puder terminar nessa existência, terminará numa outra. Ou seja, uma hora ou outra nós vamos aprender a ter a fé. Uma hora ou outra nós vamos ser munidos da fé. Pode ser que demore. Cada um faz o seu tempo. A demora é pertinente a nós. Nós podemos acelerar o processo e nós podemos desacelerar o processo. Isso cabe a cada um de nós. E é por isso que eu volto na questão do alicerce. Por isso que eu acho que nós que somos pais conseguimos, através do conhecimento, facilitar a vida dos nossos filhos, para que eles possam estar mais próximos da fé, a gente trazendo o conhecimento de uma forma, talvez, de conhecimento escrita, e mais do que isso, como Jesus fez para com nós, através do exemplo. Eu nunca esqueço de uma situação que eu vivi no centro, com a Marli, que ela fala com muito orgulho e a gente também fica feliz. E o Glauco foi para, eu não sei se foi para São Paulo, ou Sorocaba, eu não lembro. Acho que foi para São Paulo. E ela estava muito feliz, por quê? Porque o Glauco procurou um centro espírita, e no momento em que ele estava no centro espírita, ele lembrou
das coisas que ele aprendeu aqui, na base. Então, você vê a importância da base, da educação, da gente estar junto, da gente estar explicando, da gente estar exemplificando. Isso fica. Isso ajuda muito as pessoas. Então, crianças no qual nós temos esse trabalho que a Marli faz, esse trabalho que a Thelma faz no centro, meu Deus do céu, isso aí economiza anos luz dessas crianças que lá estão para ser possuidores da fé. Isso é uma coisa maravilhosa, é um trabalho que não tem palavras para agradecer esse trabalho tão bem feito, né? Pela Fabiana, pela Kátia, pela Thelma, pela Marli, que estão lá todo sábado ensinando, e eu sou muito grato porque é o que eu digo, eu fiz a minha parte aqui dentro de casa, pelo menos procurei fazer, mas muita coisa o Eduardo aprendeu lá no centro, né? Desde pequenininho, na evangelização, e você percebe hoje o alicerce forte que tem esse menino. Pudera todas as crianças ter esse alicerce, pudera todas as crianças ter esse conteúdo que o meu filho teve, que o Glauco teve, que eu tive, que todas essas crianças que fazem parte da evangelização têm. Porque isso torna muito mais fácil o processo da assimilação da fé e de entender o que é a fé. E mais do que isso, de praticar a verdadeira fé. A fé necessita de uma base. Está aqui no Evangelho, eu estou lendo o Evangelho. Essa base é perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Para crer não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender, aprender. Nós estamos falando da fé raciocinada e não da fé cega. A fé cega não é mais esse cego. Não adianta você chegar para uma criança e querer impor alguma coisa para ela, essas crianças que estão chegando agora, porque você não consegue. Na minha época, o meu pai falava assim, não. Eu falava assim, mas por que não, pai? É a pergunta que a gente fazia. Ele falou assim, não, porque não. Não na Itália, na China, no Japão, não é não. Não tem porquê, não é não. E hoje você vai falar isso para uma criança e vai dar risada, porque ele já vai vir com N argumentos e com muitas outras coisas. Então, hoje em dia, qualquer criança, ela raciocina. Então, aquela história de que ó, isso aqui está certo, está errado, se fizer errado vai para o inferno, se fizer certo vai ser bonzinho, vai para o céu, isso não dá mais. Isso não faz parte desse século. Isso passou, isso é lá atrás. Hoje você tem que, munido de informações, fazer a criança raciocinar e fazer com que ela entenda que aquilo que você está falando é o certo, por entendimento dela mesmo, e não porque você está falando. É precisamente o dogma da fé cega, que hoje em dia produz maior número de incrédulos, porque ela quer impor, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, a que constitui do raciocínio e do livre-arbítrio. Né? É contra essa fé, sobretudo, que se levanta o incrédulo e mostra a verdade de que a fé não se impõe. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vazio, que nasce a dúvida. Agora, a fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Cresce porque tem a certeza e só está certo de quando se compreendeu. Então, minha gente, o que eu quero dizer para vocês a respeito da fé, o que eu queria colocar para vocês a respeito da fé, é que a fé, ela se constrói como uma casa. A fé tem que ter uma base, a fé tem que ter um alicerce forte, e que nós, através do passar dos anos, vamos construindo a fé dentro de nós, que nada mais, nada menos do que é a modificação dos nossos erros e das nossas falhas, e daquele lúcio ruim que existe dentro de mim. Devagarzinho eu vou lapidando e vou melhorando. A partir do momento em que eu consegui melhorar por completo, e isso demora, lógico, demanda muitas encarnações, eu posso me denominar uma pessoa de fé. E é por isso que eu não gosto de estudar a fé, porque eu vejo o quanto eu estou distante da fé. Mas o mais importante é saber que eu tenho consciência dos meus erros, eu tenho consciência das minhas falhas, e eu tenho consciência que eu vou responder por cada uma delas. E que a partir do momento em que eu estiver respondendo, ou que eu for colocado à prova, eu não devo reclamar.
porque eu tenho consciência de que aquela situação e de que o meu destino foi traçado por mim. E eu devo agradecer a Deus. E, em paralelo a isso, procurando fazer a minha parte. Devagarzinho, melhorando uma coisa, melhorando outra, entendendo uma coisa, entendendo outra. Ontem eu era bravo, irritado, hoje eu já não sou mais. Ontem eu era isso, hoje eu já melhorei um pouco. Eu tinha uma atitude sobre uma situação, hoje eu já tenho outra. Então a gente vai amadurecendo e a gente escuta isso muito de todo mundo. Ah, eu queria ter meus 19 anos com a sabedoria de hoje. Mas aí é fácil, né? Aí todo mundo queria. Mas não é. O tempo vai nos ensinando, nós vamos ficando mais velhos, nós vamos ficando mais maduros. Por quê? Porque nós vamos adquirindo experiências e conhecimento. E a fé é formada disso, de conhecimento e de experiências, e de modificação. Então, a partir do momento em que eu entrego a minha vida na mão de Deus, a partir do momento em que eu pego esse evangelho e trago ele para dentro do meu coração, e que a minha vida significa ser fiel àquilo que aqui está escrito, e aqui está escrito que eu devo me modificar e que eu devo melhorar, e que eu devo seguir todas aquelas recomendações morais trazidas pelo Evangelho, e também diz que Deus é a inteligência suprema, portanto eu devo respeitá-lo. A partir do momento que eu fizer isso, eu posso afirmar: eu sou uma pessoa de fé. Triste dizer que ainda tenho que caminhar muito, 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 muito para chegar próximo disso. Mas eu acho que a gente está no caminho certo, porque a gente está estudando e aos poucos tenho consciência de consigo enxergar algumas melhoras, mas também consigo enxergar algumas situações no qual eu tenho uma dificuldade muito grande de me modificar. E eu preciso trabalhar nisso, e devagarzinho a gente vai trabalhando e vai tentando ser uma pessoa melhor. Agradeço a todos vocês. É um tema complexo, mas ao mesmo tempo muito simples, né? Chega a ser até matemático, né? Mas que às vezes levantam algumas dúvidas e promove uma discussão, e eu gostaria muito de ouvir os meus irmãos que têm um pouquinho mais de experiência do que eu a respeito daquilo que eu coloquei e daquilo que eu tentei trazer para vocês, o que eu interpreto como fé. O fé é a modificação, é a nossa modificação, é o nosso entendimento por completo do Evangelho, é a nossa fidelidade ao que está escrito do Evangelho, entregando a nossa vida àquela pessoa ou àquela energia que nos deu a vida. Que Jesus abençoe a todos nós, e eu gostaria de ouvir vocês, meus irmãos, a respeito da colocação do Evangelho. Obrigado. Muito bem, meu filhão querido. Que evangelho gostoso, Lúcio. Um evangelho tão delicado, um evangelho tão carinhoso, tão esclarecedor. Como é bom a gente conquistar. Eu digo assim, sabe, Lúcio? A gente tem que conquistar as virtudes. Porque as virtudes, a fé,